almas bonitas? Estamos indo live agora. Eu só preciso aqui ver a Nathalie, que hoje vai ser um dia aqui, vamos ver. Ixi. Nathalie, você tá aí? Você recebeu recebeu o meu contato? Vamos ver. Eu acho que enquanto eu estava mandando, você estava mandando para mim. Aqui, vamos lá. Oi! Tudo Tudo bom? bom, Sandra? Tudo jóia. Oi, pessoal. Eu sei que já tem várias pessoas aí, né? Muito bom. Deixa eu Uhum, aumentar a luz um pouquinho aqui, o pessoal me vê, porque como vai subir os comentários, ele apaga um pouquinho, né? Depois volta a iluminação normal. uhum, Mas é isso aí, eu acho que a gente já tem que começar para o pessoal já que for entrando entender o que a gente vai fazer aqui na live, tem muita coisa para fazer. uhum. Então, antes de tudo, eu entrei no seu canal novo do YouTube, os vídeos todos da Sandra do canal dela já estão no canal, Sandra Guassi. Pode dar Google que você vai achar todos os canais da Sandra, YouTube, Facebook, enfim. E a gente vai falar hoje sobre terapia, psicoterapia, efeito terapêutico e autoconhecimento. Então, assim, tem bastante coisa. Quer falar Aham. alguma coisa, Sandra? Eu acho que a gente podia começar com o experimento. O que que você acha? Tá. Você não quer esperar um pouquinho as Um pessoas pouquinho mais? entrarem Também mais? podemos. Podemos Não é? esperar um Eu pouquinho acho mais. isso. Aham. Eu acho que a gente podia, então, fazer o seguinte. Eu recomendo que quem estiver assistindo o vídeo agora ou depois gravado, que entre no site da Sandra para ver realmente todo o histórico dela, o background profissional, os cursos que realmente são incríveis. Eu até queria falar sobre todos eles, mas não ia dar tempo, são só 60 minutos de live, né? Então, é para o pessoal entrar no site, que é sandraguassiml.com. ML significa meaningful living, Yeah. né? Eu já falo Uhum. stands for, não dá. Então, a gente vai trazer hoje o que é terapia, né? Já vamos entrar na nossa. Uhum. Quais são os tipos? Quem pode procurar um terapeuta? Quais são os Uhum. sintomas, né, que você deve observar para ir atrás de um terapeuta? Como saber quando é a hora de começar uma terapia, né? O que, que acontece com a sua Uhum. vida, com o seu estado, para você tomar esse primeiro passo? Quais são os benefícios da terapia? A gente vai Uhum. fazer considerações finais, abrir para perguntas. Aí eu acho que então cabe fazer uma prática. Oi, Lorena, tudo bem? Uhum. Então, olha, então vamos começar pelo que é terapia e depois, conforme for, a gente faz exercício no meio, para as pessoas Tá terem bom. uma ideia, né? Na verdade, deixa eu só pegar o meu material aqui. Então, a palavra terapia, né, ela vem do latim terapia, porque é com TH, né, e do grego therapeia, ou therapeia. Mas o que, que significa isso? Na verdade, terapia nada mais é do que tratamento, tá? Aí agora existem vários tipos. Existe, por exemplo, fisioterapia, terapia ocupacional. Existe você, quando os médicos receitam drogas ou algum tipo de terapia, né? Pode ser através de medicação para os pacientes. E existe o que a gente chama de psicoterapia, que é a terapia psicológica, né? Que muitas vezes a gente reduz só para terapia. Ah, então, essa, na verdade, é
a tradução, vamos dizer assim, né, de terapia. O que é o significado da terapia? Então, é um tipo de tratamento que vai ajudar você a ficar melhor de alguma coisa. Especificamente em psicoterapia, o que acontece tem muita coisa mudando nessa área. Muita coisa mudando. Né? Eu até estava lendo um livro recentemente dos primeiros médicos, os primeiros psicólogos e psiquiatras, né? Onde na época usava a hipnoterapia, porque a hipnoterapia ela veio da área médica. E então eu estava lendo, e aí assim, o que eu achei tão legal foi que tantos médicos, psicólogos, psiquiatras da época, isso desde 1850, para você ter uma ideia, eles falavam que a terapia, a psicoterapia, era a terapia da alma humana, da nossa essência. O problema é que isso foi, com o tempo, foi mudando. Quando eu fui fazer faculdade, na PUC, lá em Campinas, também era considerado, né, o estudo da alma humana. E era na área a área terciária, a área de humanas. E com o tempo foi passando para a área de biológicas. Por quê? Porque vamos dizer assim, um dos primeiros a criar, né, que a gente sabe, que foi o Freud. Mas o Freud, ele não é americano, ele é europeu, né? E aí, assim, qual foi o primeiro americano a se destacar? Foi, lógico que tiveram vários antes, né? Tem até o Erickson, tudo que a gente sabe. Mas o primeiro a pensar como americano, não a pensar como europeu, foi o Skinner. E o Skinner tornou a psicologia a ciência do comportamento. Teve ótimos avanços, foi ótimo para um monte de coisa, mas com isso se perdeu muita coisa também. Vou fazer um parênteses, Sandra, que antes da civilização moderna, todas as civilizações, os povos originários, já usavam suas terapias, né? O papel dos xamãs e tudo mais, dos medicamentos, era tratar a alma. Toda doença anterior era relacionada ao espírito e à energia. Exatamente. Não se tinha esse entendimento do comportamento como a sociedade moderna trouxe. Então é incrível como nessa ruptura de entendimento o ser humano de fato adoeceu, né? Em todos os níveis. Em todos os níveis. E eu lembro dos meus professores muito preocupados com a medicalização da sociedade. Que tudo ia se tornar doença e tudo ia precisar remédio, sabe? A pílula mágica que vai curar todos os problemas. Né? E infelizmente é o que está acontecendo. Sim. Infelizmente, quantas pessoas você não sabe que estão usando remédio para ansiedade ou depressão por anos? Sim. Anos, e não muda. E substituíram, inclusive, a terapia pelo remédio, né? Acreditando que o remédio é que vai curá-las, quando na verdade não. Olha, todo mundo sabe quão agressivo em marketing e venda é a indústria farmacêutica. Pois é, há 3 anos atrás, eu estava estudando Addiction Counseling, que é terapia para viciados, todos os tipos. Vício comportamental, vício de droga, de álcool. E eu estudei psicofarmacologia. E o meu professor, ele trabalhou no desenvolvimento de remédio para AIDS, ele trabalhou mais de 20 anos para indústrias farmacêuticas, mas quando chegou na área de depressão e ansiedade, ele virou e falou assim, eu quero deixar bem claro uma coisa, o que cura a ansiedade e depressão é terapia, não é o remédio. Para um cara da indústria farmacêutica falar isso, é porque existe toneladas de pesquisas mostrando isso. O remédio é só numa fase em que você está absurdamente depressiva, que tem gente que não consegue nem levantar da cama, né? Sim. Não consegue lidar com o dia a dia. Então você toma o remédio porque já está aí um comprometimento neurológico,
não é neurológico, mas é neural, né? Dos neurônios, dos neurotransmissores. Então, aí você precisa, mas caso disso, e é por um tempo limitado. Fora isso, o que vai curar a depressão e a ansiedade é a terapia. Sim. Né? E aí, eu quero fazer um parênteses aqui, eu só colocar um exemplo prático. Quando eu tive depressão a primeira vez, com 20 e poucos anos, eu tomei remédio, até ajustar o remédio demorou, não dava certo, era o antidepressivo, o ansiolítico, eu fazia terapia junto. Chegou num ponto que, assim, eu só chorava, eu ia na terapia. A terapeuta chegou para mim e falou, não sei como lidar com o seu caso, se você tiver uma religião, procure. E foi do dia que eu entrei no centro espírita, lá no caso kardecista, que eu já ia, para fazer um tratamento que eu comecei a melhorar. Então, realmente, naquele caso específico, eu estou falando de mim, né? O meu problema, ele era espiritual. Realmente não ia resolver com remédio e nem com a psicoterapia tradicional. Voltando ao conceito que você trouxe aqui no início, né? Por isso que eu falo, cada vez mais, essas terapias de energia, elas são super importantes. Mas são importantes na mão de pessoas capacitadas e honestas, né? Porque o contrário coisas ruins também podem acontecer, né? Então, em primeiro lugar, a terapia não é só para tratar problemas mentais ou emocionais, porque hoje em dia, quem que não tem um problema, né? Eu até fiz uma pesquisa rapidinha que eu queria explicar, só rapidinho para as pessoas entenderem o que está acontecendo com a gente. Eu não sei se você já ouviu falar da ressonância de Schumann, ou Schumann Resonance. Eu vi alguma coisa, mas eu não estou lembrado do conceito exatamente o que é. O que é? Então, eu vou falar porque na verdade, hoje em dia, todo mundo precisa de terapia. Algum tipo de terapia. Pode ser com energia, pode ser psicoterapia, tá? Mas pode ser um cristal, principalmente com cristal, com o reiki. E o que é? O Schumann foi um cientista alemão. Ele era professor na universidade, acho que é de Munique. E nos anos 50, ele descobriu que a Terra tem uma frequência própria. É uma frequência eletromagnética. E ele resolveu, você sabe que tudo é um construto, né? Por exemplo, você pode falar milhas ou quilômetros. Tempo é uma coisa que o homem construiu. O tempo, na verdade, não existe, né? Ele é quântico, ele não é linear. Então, ele mediu essa frequência eletromagnética da Terra em Hertz, tá? E que originalmente, é 7,83, tá? Então, há muitos anos atrás, até, né, a gente tinha uma vida onde o tempo era de 24 horas, onde existia todos os ciclos, né, das estações do ano. Em 2015, de 8 pulou para 16 Hz. O que significa isso? O tempo que a gente tinha, que a gente sentia que era 24 horas, encolheu. Na verdade, nós estamos vivendo num tempo de 20 horas. O relógio marca 24 horas, porque nós construímos o relógio, né? Mas na prática, por isso que a gente fala assim, poxa, mas acabou de amanhecer, já está anoitecendo, está voando a semana, está voando o tempo, realmente está, né? Por exemplo, em 2016, esse valor foi para 36 Hz. Ou seja, o nosso tempo, na verdade, que nós temos hoje são 16 horas. Agora, isso influencia o planeta todo. Influencia os animais, influencia as marés, influencia as plantas, a fauna e a flora, e influencia a gente também. Põe em cima disso todos os solar flares, né, que a gente fala flares, que são as tempestades solares, né, que também influenciam. Assim como a lua cheia influencia, e você vai nos hospitais, eles não sabem explicar por quê, mas aumenta os casos
no pronto-socorro fica lotado na lua cheia, né? Há pessoas que trabalham com, por exemplo, psicólogos, psiquiatras que trabalham com psicóticos, com alguma doença mental mais profunda, o que que acontece? Na lua cheia, fica cheio, né? Eles recebem mais e-mails, telefonemas. Então, existe essa influência. E essas tempestades solares causam a mesma coisa, né? Eu falava assim, se a lua influencia, o sol vai influenciar também. E eu comecei a fazer minha pesquisa. E eu descobri que influencia muito e no comportamento humano. Então, eu falei, olha, se está afetando o computador, está afetando todos os nossos eletrônicos, eu falei, nosso corpo é um campo eletromagnético. Vai afetar, e afeta o nosso comportamento e os nossos sentimentos, as nossas emoções. Com certeza. Eu até estava lendo, desculpa te interromper, estava lendo aqui, o Giba escreveu, por isso que eu estou sempre com sono, né? E vai trazer para a gente as reações mais diversas. A Sandra pontuou como que os eletrônicos vão reagir, isso é fato. Quando houve agora recentemente que o Sol emitiu mais ondas, mais intensas para a Terra, eu senti, eu estava fazendo uma live, teve interferência, outras pessoas e tal. Então, é importante ficar ligado aos ciclos da Lua, do Sol, o que está acontecendo, porque sim nos afeta. E nesse período em especial de pandemia, a gente deve repousar muito mais. Foi o que a Sandra falou um pouquinho antes para quem chegou agora, que sim, o tempo encurtou, mas exige muito mais da gente. Então, repousar, meditar. A Sandra também é instrutora de meditação. Quem quiser depois acessa o site dela. É super importante fazer essas reconexões, porque a gente precisa se sentir, se olhar, se cuidar com muito mais carinho e atenção do que alguns anos atrás, né? Eu acho que essa pandemia trouxe isso para a gente, essa exigência da gente se cuidar com carinho, se dar mais tempo, respeitar esse tempo e fazer essas outras práticas. Desculpa te interromper, pode prosseguir. Não, exatamente o que você está falando. Né? A gente tem realmente, porque se afeta o eletrônico, afeta a gente, não é só, afeta muito o sono. Entrou semana de lua cheia, pode ter certeza que eu não vou dormir bem, porque me afeta muito, né? Mas afeta o nosso comportamento, porque o comportamento é a pontinha do iceberg. Porque ele está afetando alguma coisa muito mais profunda, e afeta as nossas emoções. Então, aí nós vamos reagir de uma forma diferente, né? Então assim, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, a psicoterapia ficou vista só muito como problemas mentais, como uma coisa assim, mais voltada para a biologia e para a doença. E eu, na verdade, eu sou da época que a gente se formou, onde a psicologia, a psicoterapia era para autoconhecimento, né? É lógico que daí você vai trabalhar suas dores, vai trabalhar as coisas que aconteceram na infância, né? Todo mundo tem, só o trauma de nascimento já é um trauma. Então, todo mundo tem alguma coisa para trabalhar, né? Mas, infelizmente, ficou. Então, o que aconteceu com isso? Né? Aconteceu o surgimento do coaching. O coaching, na verdade, começou na Austrália em 1978. Começou dentro da área organizacional, né? E aí foi crescendo, e viram que estava funcionando, que estava dando certo. E eu tive a oportunidade de estudar aqui nos Estados Unidos, fazer um curso de coach de saúde, né, do health coach, com a pessoa cabeça, né, da organização, com o professor Ardito, né, o doutor Ardito, que está, eles estão querendo no futuro, por enquanto já tem que ser certificado, mas no futuro eles estão querendo ser licenciado. Aí eu já não gosto muito, porque todas as profissões que são licenciadas, geralmente são as profissões de ajudar as pessoas. E aí o que acontece? Já vou falar. Aí o que acontece? Você não é para ajudar o cliente, é para manipular o profissional. Então, foi assim, uma das coisas que me decepcionou muito aqui, eu fazendo, né, o curso, por exemplo, para ser terapeuta de viciado, e mesmo o coach de saúde,
a gente acaba aprendendo mais o que a gente não pode falar do que o que a gente pode falar. Então eu falei, nossa, assim, a gente está cada vez sendo mais os profissionais de assistência, de profissões assistencialistas ou de ajudar os outros, eles estão sendo cada vez mais espremidos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar outras saídas, outras alternativas. Então, o coach é uma delas, a mentoria, né, é outra delas, né? Ou ser um facilitador, um educador, porque ainda não tem, você pode fazer um trabalho legal sem ter essa pressão da licença, que essa licença no começo era boa e depois acabou não ficando. Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu fiz o curso do Wellness Coach lá com a Margaret Moore, né, que inclusive você faz uma citação dela, do livro dela no seu site, a busca dela, do instituto dela, do Wellness Coaches, era que fosse credenciado, que houvesse uma maneira de se saber quem são os bons profissionais, para haver um cadastro e isso o coach ser reconhecido pelos seguros de saúde, para que mais pessoas tivessem acesso ao coaching. Então, essa era uma preocupação em regulamentar a profissão, né? Não era exatamente enquadrar o profissional, até porque tem várias metodologias de coaching, mas era para realmente regulamentar e as pessoas terem acesso através dos seus seguros de saúde. Aí, aqui, para concluir, a Fernanda falou aqui que ela está perguntando quais são os tipos de terapias, né? Porque ela falou que as terapias só de ficar falando nunca ajudaram. Então, estou aqui fazendo uma inserçãozinha para atender o que o pessoal está falando aqui. É verdade. Eles chamam aqui de talking therapy, né? A terapia da conversa. Só conversar, para algumas pessoas é o suficiente. Às vezes, a pessoa que ela precisa é ser ouvida, tá? Quando eu me formei, eu sempre fiz, eu já entrei na faculdade, eu já comecei a fazer minha terapia, porque eu falava, eu tenho que me rever, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu não quero pôr as minhas coisas mal resolvidas nos meus clientes. Mas começando a fazer terapia, eu também percebi que a gente tem que trabalhar corpo. Só ficar na conversa não funcionava para mim. Então, o que eu fui fazer? Eu fiz biodança, eu fiz conscientização corporal com a Denise lá em Campinas. E depois eu acabei escolhendo trabalhar com Gestalt, por quê? Porque a Gestalt trabalha muito o corpo na terapia. Então eu trabalhava com a Gestalt e a Gestalt também vem do Zen Budismo. Então o que acontece? Muito mindfulness, né? Muito mindfulness. O mindfulness que eu conheci, que era antes desse do John Kabat-Zinn, né? Vem lá do final dos anos 70 e depois veio vindo para os anos 80, né? Os exercícios de mindfulness que a gente fazia e que a Gestalt adotava e adotou, né? E usa até hoje, são coisas maravilhosas, né? Então tem muita gente que fala assim, não, porque olha, hoje um mindfulness, esse pessoal mais novo, eles não sabem, olha, isso daí já existia nos anos 60. Né? Só foi uma readaptação. Muita coisa só foi uma readaptação. Né? E então eu entendo, porque tem pessoas que só conversar não adianta. Para mim, conversar é uma parte importante, mas eu tenho que trabalhar o corpo. Aí chegou um momento na minha vida que só conversar e trabalhar o corpo não era suficiente. Foi aí que eu comecei, aí que eu introduzi energia, porque eu também. Então a gente vai evoluindo, a gente vai mudando, né? Então, eu entendo, porque uma das preocupações, né, quando eu estava fazendo um curso na faculdade, na Universidade de Aurora, lá em Wisconsin, a professora trouxe exatamente isso. Eles estão, dentro da psicologia, eles estão procurando outras alternativas que não sejam talking therapy, né? Colocar ou adicionar outras, como, por exemplo, aqui a gente chama de pet, né? Que é cachorro, gato, qualquer animal que você gosta, né? Você trabalhar trazer um animal para sua casa, para você desenvolver uma relação afetiva. Tem pessoas que têm dificuldade com isso, né? Então tem várias situações que eles estão começando a abrir.
né? É incrível. Tipo de terapias, né? É, Vamos, vamos só avançar, só uma porque senão não coisinha. vai dar tempo da gente concluir o roteiro aqui se fizesse a Tá, prática. tá Eu só bom. queria falar, antes da gente fazer a prática, responder essa questão. Quem deve procurar um terapeuta? Olha, qualquer pessoa que queira se conhecer melhor ou não está satisfeito com o jeito que tá, tá? Então, se você está se sentindo super estressada, se você está se sentindo meio depressiva, se você está se sentindo ansiosa, qualquer coisa assim, vai, procura. Ou se você quer se conhecer melhor. E eu vou falar para você, quando eu trabalhava no Brasil, muitos dos meus clientes vinham por problemas de trabalho. Então, gente, o que tinha de chefe psicótico, e ainda tem, não está escrito. Às vezes você tem que lidar, às vezes, com um chefe literalmente maluco, né? Ou uma pessoa, um colega de trabalho que está cheio de problema, né? Ou uma pessoa depressiva que não faz o trabalho dela, aí você fica com dó da pessoa, aí você vai lá, faz o seu trabalho e o dela e não tem reconhecimento por nada. Então, muitos problemas que as pessoas vinham para mim eram problemas de trabalho. Entendi. Eram problemas de No trabalho. caso de trauma, que a Fernanda está perguntando aqui. No caso de trauma, lógico, a psicoterapia é a mais indicada, né? E a hipnoterapia também. Eu não sei como é que está no Brasil a coisa da hipnoterapia. Mas, com certeza. Porque o que, que você vai... e a gente, às vezes, assim, teve o trauma, né? E, às vezes, a gente acha que foi uma coisa específica e a gente foca naquela coisa específica e a gente não consegue ver que tem outras coisas ao redor que aconteceram ou que estão acontecendo, que estão ajudando a manter o trauma ou que você pode mudar para aliviar esse trauma. Uhum. Então, quando a gente fala assim, ah, não, meu problema é X, ah, o meu problema é que eu sou assim, ou porque meu pai foi assim comigo, ou porque a minha mãe fez isso comigo, a gente está reduzindo muito a situação. Né? O problema nosso, que eu não vejo como problema, eu vejo como vida, né? É a vida. Nunca é exatamente a gente onde acha que é. Esse que é o legal da terapia. Né? Você vai lá e você vai descobrir o que está por detrás daquilo que você sozinha não está conseguindo enxergar. Uhum. Né? Então, outra coisa, uma coisa que eu fazia muito com os meus clientes é assim, eu trabalhava com várias almofadas grandes. Então, eu pegava um objeto, vamos pegar assim, a chave do carro, colocava no chão e colocava um monte de almofada em cima. E eu falava assim, olha, essa chave representa a sua voz, representa a sua essência, quem você é. Aí eu punha uma almofada e falava assim, essa é a voz do seu pai com a sua mãe, outra almofada, essa é a voz da escola, outra almofada, essa é a voz da igreja, essa é a voz do governo, essa é a voz da mídia, essa é a voz da novela que fica fazendo a nossa cabeça. Aonde que está a sua voz? A voz dela estava esmagada lá embaixo, com todas essas vozes em cima dela. E o que é o processo terapêutico? O que o terapeuta faz? No meu caso, eu fazia assim, eu sou uma facilitadora, que junto com você, nós vamos descobrir caminhos de você reconquistar, de você resgatar a sua própria voz. Uhum. Então, essa é a terapia, é você ir em busca de si mesma, mas da sua essência verdadeira. Uhum. Para isso, o Eu que, vou que você vai... responder. Eu queria responder essa pergunta aqui, o que vocês acham da PNL para traumas? Eu fiz o curso de PNL do Cláudio Lara, que é representante oficial do Richard Bandler aqui no Brasil, né? E o Richard é um dos precursores do PNL. Depois a Sandra vai poder aprofundar, porque ela é hipnoterapeuta e o PNL e a hipnoterapia têm muita correlação. Eu acho que, assim, o PNL, ele não vai tanto na profundidade do trauma. Ele resolve, assim, um pouco a superfície e, de repente, pode voltar de novo uma reação que a pessoa teve. O PNL é a maneira com que a gente se comunica, com que a gente percebe o mundo, na verdade.
Então, assim, é uma técnica que é interessante para marketing, para outras coisas, mas Uhum. eu não usaria só ela para terapia. Aí Não. eu acho que eu vou com a Sandra na questão da hipnose, da hipnoterapia, mas outras técnicas que vão amparar aquele resultado que você atingiu, porque muitas Uhum. vezes você consegue chegar onde você quer, mas não se sustenta. E a questão Uhum. é a sustentação, é continuar no bem-estar, continuar em equilíbrio. Por isso que eu e a Sandra, que a gente tem essa linguagem muito reta de entendimento, porque eu sou coach e ela também é. E a gente sabe a importância que é fazer um trabalho de médio e longo prazo com uma pessoa para que ela realmente consiga fazer a Exatamente. transformação completa dela, né? E não caia no ciclo anterior, seja ele qual for que levou a pessoa a fazer terapia. E Uhum. Sandra, vamos fazer a nossa prática, então? Vamos fazer agora, depois a gente vê o que que o pessoal achou, então. Vamos lá. Tá. Olha, mas eu vou pedir assim, essa prática, ela vai dar resultado se você realmente estiver num lugar calmo, né? Então, se tiver gente fazendo barulho, tenta ir num quarto calmo, um lugar que você tenha um pouco de paz, tá? Porque eu vou pedir para você entrar em contato, legal falando oba, para você entrar um pouquinho em contato com você, ok, Gil? Então vamos lá. Eu vou pedir para você, pode ser sentada ou relaxada, tá? Sentada ou deitada, não vai dormir, só relaxar. Então vamos lá, vamos fechar o olho, respirar fundo. E eu vou pedir para você fazer um esquema, né? Escanear seu corpo, dos pés até a cabeça. Então, vamos passar pelos pés, pelos tornozelos, barriga da perna, né? A panturrilha, os joelhos, perceber aí as coxas, toda a região pélvica. E entrar em contato com as suas costas, desde né, a lombar até lá em cima, as costas toda, perceber sua barriga, seu estômago, toda a região do peito, os braços, as mãos, entrar em contato com seu pescoço, com a cabeça, com o rosto, as orelhas, a testa, os olhos, o nariz, perceber sua boca, as bochechas, o queixo e suas mandíbulas. Todo mundo está vivendo algum tipo de estresse, então continuem com os olhos fechados. E todo mundo carrega alguma tensão no corpo. Então eu vou pedir para você agora perceber em que lugar do seu corpo você tem uma tensão agora. Pode ser tensão e pode ser dor. Se você estiver sentindo dor, então a gente trabalha com a dor. Se for só uma tensão, entre em contato com essa tensão. Aí você localizou a sua tensão ou a sua dor. Agora eu quero que você imagine como é essa dor ou tensão. Faça uma figura, como se você fosse desenhar a dor ou a tensão. Qual que é o tamanho dela?
qual é o peso dela, qual é a temperatura dela, qual é a cor, ela é áspera ou lisa? Tem algum cheiro? Tem algum som associado a essa figura? E simplesmente fique com essa figura na sua cabeça agora que representa a sua tensão ou a sua dor. Olhe de todos os lados, de todos os ângulos. E peça para essa tensão ou essa dor passar uma mensagem para você. O corpo humano é que nem um bebê. A única linguagem que o bebê sabe falar, né, é chorar. O nosso corpo conversa com a gente o tempo inteiro, através de dor, tensão e sintomas. Então, peça para sua dor ou para sua tensão te passar uma mensagem, pode ser em uma palavra ou uma frase. E geralmente é a primeira que vem na cabeça, porque depois já vira racionalização. Então, ouça o que a sua tensão ou a sua dor quer te dizer. Ouça a mensagem. Assim que você pegou a mensagem, você agradece a sua dor e a sua tensão, e você imagina agora essa dor e essa tensão, você colocando ela dentro de uma caixa de madeira. E agora você coloca essa caixa de madeira num rio ou córrego, onde a água é corrente. E a água vai levar embora a sua tensão ou a sua dor. Você não precisa mais se preocupar com isso. Agora volta para o seu corpo de novo. Veja como você está se sentindo agora. Se alguma coisa mudou ou não. Respira fundo. E pode abrir o olho novamente. Essa daí, olha, eu condensei, tá? Por causa que o ideal é mais longo, eu vou mais devagar, eu coloco mais coisas. Mas para a gente fazer para essa live, eu dei uma condensada, né? Ah, muito bom. Uhum, Nossa, maravilha. uhum. Eita, coisa boa. Ó, Alguém quer né? comentar alguma coisa? Se sentiu alguma diferença ou não? O que você acha? De antes ou depois? Oi, Lili. Tem Sil aqui, tem tanta gente bacana também Bem, entrando. tá ótimo. Muito bom. Obrigada, obrigada. Aham. Legal. Oi, Nossa, Maria. é um Aham. relaxamento super bom, assim, dá o alívio que a Fê falou. Para mim, a palavra que veio foi libertação, né? E aí o Uhum. chakra coronário já estava bombando, já estava querendo já receber uns downloads aqui, já estava pronto. Uhum. Uhum. Olha, até hoje na minha vida, até hoje,
eu nunca tive uma cliente ou um cliente que não chegasse com uma dor numa sessão e fosse embora com a dor. Nunca. Podia até ter assim, ser uma dor muito forte, diminuía, mas nunca a pessoa vinha e voltava do mesmo jeito que estava. Porque a hora que a gente entra em contato com o corpo, a gente começa a ouvir, a aprender a linguagem do corpo. E Sim. quando a gente vai mais fundo, coisa que não deu para fazer aqui, né? Nem é o local para fazer, mas aí a gente vai ver a emoção que está por detrás daquela tensão, a emoção que está por detrás daquela dor. Você entende? Porque emoção é energia. Se a gente não trabalha com essa emoção, ela fica estagnada no corpo. Ela fica estagnada no corpo e com o tempo vira doença. Então, a gente vive nesse mundo muito masculino, de que tem que ser macho, tem que ser firme, não pode chorar, não pode sentir emoção, né? Não, a emoção é a nossa... a palavra que me vem é powerful, né? É poderosa. A emoção é uma bússola. E a gente tá... O que nós estamos fazendo? A gente deixa as nossas emoções do lado, né? De nada, Gil. A gente deixa as nossas emoções de lado. E assim, nós vamos perder. Que se a gente começa a lutar contra elas, a gente sempre acaba perdendo. Né? Sim. Eu queria colocar aqui que a Ângela falou que a palavra dela foi paz, que o Julian falou que se sente mais leve. Aqui, o que as pessoas têm comentado é que realmente deu um resultado muito maravilhoso, muito bom e de tranquilidade, né? Nesse curto espaço aqui que a gente fez essa técnica, então é legal. Então é muito bom que vocês vão comentando também como se sentiram, a palavra de vocês e tudo mais, porque isso realmente reforça que é uma coisa que é possível sentir. Se você sentir, outra pessoa pode sentir, cada um sente de um jeito, cada um liberta uma coisa de um jeito, e quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente faz disso um hábito, mais a gente se torna consciente do corpo, das nossas emoções, do que nos incomoda. É mais fácil da gente tomar uma atitude na vida, mudar padrões, né? Criar novos hábitos. Por isso que, assim, quando a gente fala em psicoterapia, terapia, mindfulness, não é um acessório, não é uma coisa assim, ai, é porque você não tem o que fazer, você vai fazer terapia. Não é uma coisa ruim. Recomendar que uma pessoa faça uma terapia é um exercício de amor. Você está falando, eu te amo, eu me preocupo com você, tem algo que você pode ser mais feliz, viver a sua vida com plenitude. Então, assim, como a Sandra comentou aqui no começo, são vários tipos de terapias. Qual é que vocês vão escolher? Exatamente. Porque está precisando. É um investimento em você. Né? Então, assim, eu vejo tantas pessoas que a vida inteira brigaram com algum tipo de problema que elas sentem, né? Que elas não... Por exemplo, tem pessoas que falam assim, não vou fazer terapia porque eu vou chorar, eu vou sofrer, né? Ótimo, vai fazer terapia, é o lugar certo para você chorar e deixar aquela emoção ir embora. Mas se você não vai, você carrega aquele choro para o resto da vida. E aquele choro vai virar um problema no pulmão, vai virar um câncer de garganta, né? Ou vai dar um infarto, né? Então, assim, a terapia é o lugar certo para você chorar, é o lugar certo para você gritar, é o lugar certo para você ficar bravo, né? É um lugar para você fazer isso. E para você liberar aquilo que está em você. Né? Com certeza. Eu sou testemunha disso. Eu tive câncer na tireoide. E a razão emocional do câncer na tireoide em específico é o ressentimento, né? E assim, eu tentei fazer algumas coisas antes, mas eu tive que passar por essa experiência. Quem quer saber mais sobre causas emocionais das doenças, tem o livro da Louise Hay, Você Pode Curar o Seu Corpo, You Can Heal Your Life, You Can Heal Your Body, ela tem vários desses em português, ela tem, então, assim, no mínimo 5 línguas, porque a Hay House está em todo o planeta, e já vendeu mais de 65 milhões de cópias. Então, para entender o que acontece quando a gente sufoca os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando a gente guarda para a gente, e não é que eles se resolvem por conta própria, eles vão ser alocados em algum lugar do corpo onde a gente é mais sensível, onde a gente é mais vulnerável,
e aquilo resulta numa doença, vamos dizer, a longo prazo. Não é uma coisa, não. Se você não trabalhar isso, pode ficar uma coisa maior. Por isso que a psicoterapia e outras técnicas são importantes para já ir destravando, para te colocar no fluxo, para você viver com plenitude, equilíbrio, alegria, energia, poder ajudar a si e a outras pessoas, né? Uhum, exatamente. Você falou da Luiz Rey, né? Só vou dar um dado que muita gente não sabe, né? Aí no Brasil, muita gente pensa que a Luiz Rey ela era psicóloga, né? E a Luiz Rey, na verdade, ela nem terminou o colegial, né? Ela nem chegou a terminar o colegial. Mas o que ela fez? Ela se dedicou a vida dela, né, praticamente à metafísica. Né? Ela teve uma vida muito difícil, depois ela se tornou, na época, né, ela foi ser modelo, né? A modelo antigamente era muito diferente do que é hoje, né? Aí ela casou, aí o marido dela traiu ela trocou ela por uma moça muito mais nova que ela. Aí ela ficou muito abalada. Foi aí que ela começou a estudar metafísica. E aí a vida dela mudou totalmente. E é incrível como hoje, né, os psicólogos não gostam de ouvir isso, né, mas é verdade, pelo menos aqui nos Estados Unidos, não sei como está no Brasil. Mas eles usam muito a metafísica dentro da psicologia. Então, eu estava conversando com uma amiga psicóloga, eu falei assim, o que é isso daqui, ó, afirmações positivas, essas coisas, né? Mesmo quando eu fui estudar, né, Addiction Counseling lá, eu falei, isso daqui é tudo metafísica. Aí o pessoal, o sucesso da Louise Hay e de outras pessoas começaram a perceber que a metafísica funciona. Então, o que a área da psicologia fez? Pegou essas técnicas e começou a fazer pesquisa. E comprovaram mesmo que funciona, e hoje eles estão adotando o que eram técnicas metafísicas, hoje a psicologia está adotando essas técnicas. Não todas, mas algumas sim, né? Sim, sim. É porque é o que você comentou no início, né? A gente é um composto, corpo, mente, alma, as emoções, energia. Então, para você trabalhar a pessoa como inteiro, como um todo, você vai ter que olhar para outros aspectos além da mente, né? Aqui a Cláudia falando, eu pensava que ela fosse psicóloga. Não. Tanto que teve tanto problema ao longo dessa vida dela que ela, no final, ela se falava como uma professora, instrutora, porque ela sofreu vários processos, enfim. É uma outra live sobre Luiz Rey, que até fazer. Realmente, é uma outra live. Porque as pessoas não têm ideia como é que funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos, né? Tem palavras que a gente não pode usar aqui. Por exemplo, por isso que eu sempre troquei o que eu fazia, e a última vez agora, como hipnoterapeuta, eu posso, porque eu tenho diploma e tal. Mas eu ficava como coach disso, coach daquilo. Eu comecei como terapia, você não pode usar a palavra terapeuta aqui. A menos que você seja licenciado ou seja médico e tal. E assim, outra coisa diferente é que cada estado tem uma lei diferente. Quer dizer, na Califórnia você não pode fazer nada. É incrível, né? A Califórnia, eu acho que é o estado mais rigoroso mesmo para essa parte aí. Lá em Illinois também, Nova York, essas áreas. Agora, aqui na Geórgia, por exemplo, eu posso falar que eu sou counselor, né? Que eu sou uma conselheira, não tem problema nenhum aqui. Mas em outros estados, eu não tenho que ser registrado também. Né? Tem que ser licenciado, tem que ser certificado, licenciado, ou seja, é um monte de coisas. Então, eu resolvi deixar, no geral, né, como hipnoterapeuta, e no Brasil eu uso, tudo bem, eu posso usar como terapeuta e mentora psicoespiritual. Aqui eu estou deixando mais como hipnoterapeuta e consultora de estresse, porque é alguma coisa que eu consigo atingir os 50 estados sem problema. Isso é bom, isso é bom. Eu queria só então abrir para as perguntas do pessoal. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma prática, algum tipo de terapia? Ou quais são os benefícios? O que vocês gostariam de saber da Sandra? Porque ela realmente, assim, ela tem várias especializações, ela é maravilhosa. Vale a pena vocês fazerem essas perguntas, não importa a dúvida, toda dúvida é bem-vinda.
para que ela possa responder aqui para vocês. Então, e eu queria, Sandra, que você falasse um pouco mais, enquanto o pessoal formula as perguntas, então, Uhum. realmente, quais são os benefícios de se fazer uma terapia? Olha, você descobre quem você é, né? Você para de viver a vida que os outros pensaram ou sonharam para você, ou as vidas que as outras pessoas querem viver através de você, né? E que não é justo, tem gente que não viveu a vida delas a vida inteira, né? Então, eu acho assim, é uma sensação de liberdade, é uma sensação muito boa, de você saber quem você é. Não, isso você vai parar de ter problemas? De jeito nenhum. Os problemas vão continuar do mesmo jeito, mas a forma como você vai lidar com eles, a forma como você vai vê-los, é totalmente diferente. Então, antes tinha a gente falava assim, eu tenho um problema. Hoje você olha para aquilo, não, aquilo não é um problema, aquilo lá é a vida e eu vou aprender, vou lidar e vamos para frente, né? Então, uma coisa que eu acho super importante, as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro, né? Mas aí isso é incrível, porque a pessoa não tem dinheiro para fazer terapia, mas tem dinheiro para comprar um perfume super caro, guarda dinheiro o ano inteiro para gastar numa calça de marca, de uma marca que as pessoas nem sabem que aquela marca trabalha com um trabalho escravo e infantil, né? Então, gente, é em você que você está investindo. Quando você está pagando uma pessoa, um terapeuta, você está investindo em você. E é um investimento que não existe carro, não existe calça, não existe perfume, não existe cosmético que vai substituir na sua vida. Sim. A gente fica mais bonita quando a gente faz terapia. Aqui a Fê perguntou se você atende online. Sim, a Sim. Sandra atende online. E o Julian perguntou o que a gente acha de musicoterapia. Eu queria responder um pouquinho. Pode. Sound healing, né? Musicoterapia é uma das mais antigas que existem, porque é assim, uma das terapias mais antigas que existe. O que acontece? Voltando novamente para os povos originários, né? Eu li um pouco sobre xamanismo e eu adoro esse case. Uma vez uma pessoa chegou assim do povoado ali, né? Chegou para o xamã e falou: eu tô com isso, aquilo, tô doente, tô triste, não sei o quê. Aí o xamã perguntou para essa pessoa assim: quando foi a última vez que você dançou? Quando foi a última vez que você tocou a sua flauta? E isso é muito significativo, porque Uhum. música é uma outra forma de expressão de energia, né? Ela é frequência também, assim como o nosso corpo tem uma frequência, cada emoção tem uma frequência, cada chakra tem uma frequência. Então, é possível você curar alguém através da frequência do som. Por isso que, assim, hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Quem é músico pode muito entrar nessa seara, estudar, porque realmente é maravilhoso. No Tibete, eles fazem com o bowl, né? Eles colocam na cabeça, assim, tocam para poder girar e mudar a frequência. É super legal. Então, assim, eu super encorajo quem tem essa habilidade, essa aptidão auditiva e de percepção do som para que entre nesse estudo que é maravilhoso, muito rico. Mas, viu, Nathalie, cantar no chuveiro é extremamente terapêutico, né? Então, por isso que eu falo, terapia é você ir conversar com a pessoa, né? Efeito terapêutico é isso daí, é cantar no chuveiro tem efeito terapêutico. A música e a dança, elas são terapias da alma, né? Sim. Por exemplo, constelação familiar não é uma terapia, mas tem um super efeito terapêutico, muda a sua vida. Então você percebe, né, que você não precisa ficar preso necessariamente às coisas que tem a palavra terapia. Coach exatamente, é quem canta seus males espanta, né? Coach, ele não é terapia, mas ele tem um efeito terapêutico. Né? Então, é tudo que faz você ser uma pessoa melhor e mais em paz consigo mesmo é um tipo de terapia. Né? E eu quero agradecer a Nilza aí, que... Muito obrigada, Nilza. Eu estou contente de saber que você está mais leve, que você gostou. Muito obrigada. E a Ângela que está aqui, a Ângela faz constelação. Aliás, eu já tenho minha sessão marcada com ela.
Uhum. Exatamente. Muito bom. Gente, ó, tá faltando 6 minutos. Perguntem o que que vocês querem saber. Olha que bonitinho aqui. A música é terapia de alma, realmente. É É. isso aí, Júlia. Uhum. Arrasa. O que vocês querem Uhum. saber mais? Perguntem para Sandra, porque ela sabe de tudo. Gente, é maravilhosa. Quer ver? Eu só vou mostrar uma coisa para vocês aqui. É, eu vou só te falar o seguinte: a Sandra, ela tem 10 anos de psicologia clínica, 25 anos de orientação angélica, isso é uma outra coisa maravilhosa que ela faz. 10 anos como Reiki Master. Ela tem 10 anos como mentora e coach de vida espiritual e de saúde. Ela tem 10 anos de experiência e profissão como aromaterapeuta, meditação, florais de Bai californiano. Gente, a Sandra, ó, é tudo de Obrigada, bom. obrigada, obrigada. Obrigada. Olha, e a gente tem que avisar que segunda-feira a gente vai estar aqui de volta falando sobre espiritualidade, né? Então, a parte emocional e a parte espiritual, nossa, é os dois lados de uma mesma moeda. Uma está totalmente ligada com a outra. Então, por isso que você vê pessoas que são emocionalmente equilibradas, mas você pode ver elas espiritualmente perdidas, fica um vazio na vida dela. E às vezes você vê pessoas extremamente espiritualizadas, até religiosas, como pastores e padres, que às vezes falam algumas coisas que você fala assim, essa pessoa é muito mal resolvida, não resolveu o lado espiritual, e aí está no lado emocional e está projetando nos fiéis agora. Né? Então a gente tem que a parte emocional e a parte espiritual, elas vêm juntas, não tem como separar. Uhum, E sim. segunda-feira a gente vem falando disso. E a nossa live vai ser maravilhosa, então na segunda vai ser incrível. Eu acho que assim, falar de espiritualidade é abordar um universo tão vasto de conhecimentos, sabedorias e coisas que estão aí que muitas vezes a gente nem sabe por onde começar ou impossível terminar. Não nessa vida a gente jamais vai esgotar essa sabedoria, né? Super importante. Eu só quero, antes de terminar, está faltando 3 minutos, eu tenho um outro assunto que eu queria trazer aqui, que amanhã no meu perfil eu vou fazer uma live sobre abuso, a agressão passiva, né, assédio sexual e moral, que é um bom tema que realmente durante a pandemia vários casos de agressão dentro dos lares, né, violência doméstica foram assim, aumentaram demais e dentro do ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho também está doente. E eu estou trazendo um homem para debater comigo, porque não é um problema só dos homens em relação às mulheres, é da sociedade como um todo. E a gente precisa se unir para a gente poder buscar as melhores formas da gente se educar, se conscientizar e juntos realmente, assim, a gente tem que dar as mãos e trabalhar isso de uma maneira mais coletiva, sem agredir, sem atacar, acolhendo, ouvindo o problema do outro e instruindo da melhor maneira de agir, né? Então, é só esse meu merchan. Não, tá tudo ligado, né? Porque o homem não pode expressar emoção, ele só pode ser bruto. Ele não pode ser carinhoso, ele não pode ficar triste, né? Então ele pode machucar as pessoas. Quando, na verdade, essa pessoa, por dentro, ela está morrendo de medo. Ela está com medo, ela está com remorso, ela está com mágoas mal resolvidas. Né? Na verdade, por detrás, às vezes, desse homem bruto, existe um menininho de 2, 3 anos chorando, pedindo atenção. Né? Sim. Então, isso não justifica a atitude, mas é o que está por detrás. São comportamentos aprendidos e reafirmados pela sociedade de uma certa forma, né? É uma discussão super ampla. Eu queria dizer que, então, eu li a matéria toda sobre o que aconteceu com a Dani Calabresa, que é uma humorista aqui do Brasil, que sofreu assédio sexual e moral no trabalho na Rede Globo. A Rede Globo se calou e calou todo mundo, jornalistas, outros meios e tal, mas não me calou, então eu vou falar. Eu entrei em contato com a advogada da Dani Calabresa, a gente já está conversando, e futuramente isso vai virar uma ação. Mas antes disso, eu quero abordar esse tema de uma maneira positiva, alegre e assim, o que for possível para instruir as pessoas a como lidar com isso e com um agressor e principalmente, e casando com o que a gente fala aqui, reconhecendo dentro de si quando algo não faz bem, quando algo está fora de ordem.
quando algo incomoda e dói. Isso é muito importante. A terapia ajuda a reconhecer, a trabalhar essas dores, essas feridas de alma e de não é na emoção da gente, no nosso coração, e ressignificar. Então, Sandra, 1 minuto para terminar. Só fechar aqui, tem que perguntar para mim qual terapia que é melhor. Não existe uma terapia melhor, é a terapia que você se sente bem, que você sente que vai crescer com você. Tem um monte de pesquisa falando que o que cura é a relação terapeuta-cliente. Por isso, você pode ir no melhor terapeuta, mas se você não for com a cara do terapeuta, não perca o seu tempo. Essa empatia, essa compaixão, essa energia de ir com a cara é o fator principal. Tá? Muito obrigada a todo mundo que veio aqui, que prestigiou. Oh, meu Deus, não está saindo agora. Que gostou, que participou. E a gente vê na segunda-feira, a gente volta, né, para falar de espiritualidade. Tá legal? Nathalie, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a você. Isso, e todo mundo que veio aqui, escrevam para a Sandra. Isso, qualquer dúvida, vocês podem me mandar. Vai lá no meu website, manda para mim que eu respondo. Tá legal? Um beijão para todo mundo. Muito obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Nathalie, onde que eu aperto aqui? Não estou conseguindo. No xizinho em cima. Ah, tá, achei. Estou procurando aqui embaixo. Tchau.